Vasco surpreende o mercado e vai atrás de meia de nome. A gente também vai falar sobre outras movimentações que tivemos hoje no tocante à chegada de reforços aí para o setor defensivo também, num dia que a gente teve informações sobre a situação da revenda da Vasco SAF, tem reunião agendada entre o Marco Lamáquia, EQEP e Vasco da Gama para sacramentar a situação envolvendo a venda da Vasco SAF, e a gente vai falar muito aqui também sobre Vasco e Fluminense, porque a gente tem várias novidades para te passar que aconteceram hoje no CT Moacir Barbosa durante o período da manhã no treinamento. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você se inscrever e vir a fazer parte da nossa família Cruz Maltina. Perfeito? Bom, vamos começar falando aqui, conforme a gente faz sempre, na parte de campo, né? Do campo. Vasco da Gama e Fluminense. Jogo que acontece domingo às 18 horas, lá no Engenhão. Primeiro jogo das semifinais. Hoje a gente teve uma informação que verdadeiramente o Thiago Mendes não vai ter condições de jogo. O jogador hoje se apresentou com muitas dores no joelho, certo? O exame de imagem que ele fez não apontou nenhuma lesão grave, mas o jogador não treinou hoje, tá? O jogador ficou fazendo ali trabalho na academia do Vasco da Gama. Outra situação, o cuiabano também não deverá ir para o jogo. O cuiabano ainda faz tratamento à parte ali com a preparação física dos Gigantes da Colina para ter condições físicas aí de estrear. Feito? Então, conforme eu falei para vocês, o Tietê treinou como titular, o Fernando Diniz ali para as laterais fez mudanças também com relação à situação do Tietê começando jogando ali. E lá na lateral do Vasco, a gente tem ali a situação envolvendo o PH, né? O PH retomando a condição de titular e o Puma, né? Ele foi testado lá na lateral esquerda para jogar esse jogo contra a equipe do Fluminense. O Nuno, hoje, impressionante, que pegou todo mundo de surpresa, treinou como titular, Inescrosa também, e o Spinelli, tá? Então, muitas mudanças aí no time do Gigante da Colina. Fernando Diniz ainda vai ter o treinamento de amanhã para pensar direitinho, porque ele está na marca do pênalti. Clássico, conforme falei na parte da manhã, é emoção, é rivalidade. Se não mostrar evolução, domingo vai para o olho da rua. A chapa está quente do Fernando Diniz. Vamos falar aqui agora sobre essa questão aí de reforços que está dando aí o que falar no Vasco da Gama. Após a saída do Felipe Coutinho, abriu um leque não apenas ali na folha salarial do Vasco, mas para poder preencher uma vaga ali no meio-campo. Então vamos lá, vamos falar aqui sobre Patrick Machado. Negociação que pegou todos nós de surpresa aí na parte da noite de ontem. As negociações com um atleta de 22 anos do Independente Del Valle ali estão avançadas e nesta negociação aí o Vasco pode gastar cerca de 6 milhões de euros para contratar o jogador,
muita grana mesmo, jogador que, inclusive, aí já teria aceitado as bases salariais aí, está tudo já apalavrado com o Vasco da Gama, faltando um acerto ali com o Independente Del Valle. Pega a gente de surpresa, porque esse jogador aí teve emissários de clubes da Europa, como o PSG, e chegou aí ao Equador para poder contratar esse jogador. Então, uma boa contratação que o Vasco da Gama está fazendo. Aí pegou a gente mais ainda de surpresa que o Vasco, com essa negociação em curso, aí também negocia a chegada de Gustavo Scarpa, que é mesmo do Palmeiras, do Fluminense, e que está lá no Galo, né? O Pedrinho gosta muito do Gustavo Scarpa, e o nome do Gustavo Scarpa pintou força aí. Eu falei que ia chegar um jogador mais experiente, independentemente de quem o Vasco fosse contratar. Gustavo Scarpa está aí de saída do Atlético de Minas Gerais, não tem sido usado com frequência lá, e o Vasco, né, se colocou aí como candidato, pretendente aí a trazer o Gustavo Scarpa, esse namoro que é antigo aí com o Gustavo Scarpa. Lembrando que o Vasco já tem aí negociações também com o Santiago Souza, tá? Agora, notícias vindas lá de BH é que verdadeiramente o Gustavo Scarpa está com um pezinho aqui no Vasco. Bom, a gente fala agora sobre a questão envolvendo a venda da Vasco SAF, para finalizar o nosso vídeo. Isto porque a gente teve conhecimento hoje que realmente na próxima semana haverá uma reunião aqui do Rio de Janeiro entre a cúpula da ECAP, tá? Do Vasco da Gama e do Marco Lamáquia. As documentações finais já foram ali entregues. O Marco Lamáquia já sabe, né, verdadeiramente as contas, os ativos do Vasco da Gama, e nesse encontro é para se falar de preço. Muitas pessoas aí falando hoje que seria para simplesmente precificar e fazer uma proposta aí para poder a Vasco SAF ser comprada. Bom, as negociações andando também, o que eu falo sempre aqui, na mão do seu Pedro Paulo, não dá para ficar, porque enquanto ficar desse jeito, o Vasco vai ter um tratamento aí que não é de acordo com as tradições do gigante da colina. Na parte da noite, a gente vai passar tudo para vocês aqui sobre essa questão envolvendo a venda da Vasco SAF, Gustavo Scarpa, Santiago Souza e Patrick Mercado, o gigante da colina. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!